Eu não devia estar ali. Meu instinto me alertava, mas já era tarde demais. O sol castigava o horizonte quando nosso carro quebrou no meio da estrada poeirenta do Texas. Eu, Lucas, minha namorada Ana e nossos amigos Diego e Camila estávamos a caminho de um festival de música quando o destino nos pregou uma peça. Sem sinal no celular e sem opções, decidimos seguir a pé até a única casa que avistamos ao longe, uma estrutura decrépita no meio do nada. O caminho até lá foi inquietante. O vento assobiava entre as árvores mortas e o cheiro no ar parecia errado. Uma mistura de carne podre e ferrugem tomava nossas narinas, mas tentamos ignorar. O silêncio da estrada era apenas quebrado pelo som de nossos passos e pelo rangido do portão enferrujado quando Diego o empurrou com força. "Alguém deve morar aqui", ele disse, tentando parecer confiante, mas não escondendo sua inquietação. Batemos na porta. Nenhuma resposta. Camila sugeriu que dessemos a volta pela propriedade para ver se encontrávamos alguém. O terreno ao redor da casa estava repleto de objetos enferrujados, peças de automóveis antigas e manchas escuras de origem duvidosa. Encontramos um galpão caindo aos pedaços, sua porta entreaberta. Foi Diego quem entrou primeiro, sempre o mais destemido do grupo. O cheiro lá dentro era avassalador, uma mistura de carne estragada, sangue coagulado e mofo. "Isso não está certo", Ana sussurrou segurando meu braço com força. De repente ouvimos um ruído metálico e pesado vindo do fundo do galpão. O som ecoou pelo espaço vazio e antes que pudéssemos reagir, Diego soltou um grito abafado e foi puxado para dentro da escuridão. O som de carne sendo rasgada e ossos estalando ecoou por todo o galpão. Corremos desesperados, mas o que vimos nos paralisou. Uma figura gigantesca emergiu das sombras, empunhando uma serra elétrica ensanguentada. Seu rosto estava escondido atrás de uma máscara grotesca de couro costurado. Os olhos vazios, sem alma. O rugido da serra cortou o silêncio, e nosso terror foi completo. Ana agarrou minha mão, puxando-me para fora do galpão. Camila corria ao nosso lado, mas tropeçou. O monstro avançou sobre ela antes que pudéssemos ajudá-la. O som da serra rasgando a noite foi algo que nunca esquecerei. O sangue quente espirrou em meu rosto enquanto eu puxava Ana pela mão, correndo para longe daquela cena infernal. A casa. A única opção era tentar nos esconder ali. Entramos pela porta dos fundos e a trancamos rapidamente. O interior era ainda pior do que imaginávamos. Móveis quebrados, ossos espalhados pelo chão, fotos de pessoas desaparecidas presas às paredes. "Estamos na toca do lobo", Ana sussurrou com lágrimas nos olhos. A serra rugiu novamente, agora mais próxima. O monstro estava nos caçando. Corremos escada acima, encontrando um quarto escuro onde nos escondemos no armário. Meus pulmões ardiam, o coração batia como um tambor. A cada passo que o assassino dava pela casa, meu desespero aumentava. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Então a porta do armário foi arrancada brutalmente. Ana gritou. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi aquele rosto grotesco nos encarando. Acordei em uma sala fria, o concreto gelado sob meus pés descalços, umidade impregnada nas paredes de cimento desgastado. Meus pulsos ardiam contra as amarras da cadeira de metal. Cada movimento gerava um rangido abafado no silêncio opressor. Minha respiração saía em baques curtos, acelerada pelo pânico crescente. Ana não estava comigo. Meu peito apertou ao notar sua ausência e minha mente se encheu de perguntas inquietantes. Onde ela estava? O que havia acontecido? O cheiro de podridão me cercava, pesado e nauseante, infiltrando-se em minhas narinas como um veneno invisível. Engoli em seco, tentando ignorar o gosto amargo que subia pela garganta. Com esforço, virei a cabeça e meus olhos se arregalaram diante da cena horrenda à minha frente. Diego estava pendurado no teto por ganchos enferrujados, sua pele pálida e sem vida, os olhos vidrados apontando para o vazio. O sangue seco manchava suas roupas rasgadas, criando um contraste macabro contra sua pele opaca. Um nó se formou no meu estômago e um grito de horror ficou preso em minha garganta. O desespero tomou conta de mim como um peso esmagador e minha mente se recusava a aceitar aquela realidade brutal.
Eu precisava sair dali. Eu precisava encontrar Ana. Mas antes precisava descobrir como sobreviver. Passos pesados se aproximaram. O monstro apareceu novamente, mas agora percebi algo. Ele não estava sozinho. Uma figura mais velha, de olhar cruel, observava da porta. Mais um para a coleção. Ele murmurou, sorrindo de maneira doentia. Eu sabia que não tinha muito tempo. Se eu não fugisse agora, acabaria como os outros. Mas como escapar de um pesadelo que parecia não ter fim? Minha mente fervilhava. Olhei ao redor procurando qualquer objeto que pudesse me ajudar. Meus pulsos estavam presos com cordas grossas, mas senti uma pequena lâmina enferrujada no chão ao lado da cadeira. Com cuidado, estiquei os dedos, tentando alcançá-la sem chamar atenção. A figura mais velha saiu do cômodo, deixando apenas o monstro comigo. Ele parecia examinar um conjunto de lâminas, afiando uma delas com calma perturbadora. Meu coração disparava enquanto meus dedos roçavam a lâmina enferrujada. Consegui segurá-la. Lentamente comecei a serrar as cordas. O monstro se virou abruptamente, como se tivesse ouvido algo. Congelei. O barulho da serra elétrica ecoou pela sala e ele se aproximou, seus passos pesados fazendo o chão ranger. Prendi a respiração e continuei cortando a corda. A última fibra se rompeu exatamente quando ele ergueu a serra acima de mim. Com um movimento desesperado, rolei para o lado, sentindo a dor latejante nos pulsos ao forçar as amarras. Meu corpo tombou no chão frio e úmido, o impacto reverberando pelos meus ossos. O som metálico da cadeira ecoou pela sala quando ela caiu com força contra o concreto. No mesmo instante, um zumbido cortante rasgou o ar, passando exatamente onde eu estava segundos antes. O brilho prateado da lâmina brilhou por um momento antes de encontrar apenas o vazio. Meu coração disparou. Sem tempo para hesitar, girei o corpo e chutei a cadeira com toda a força. O metal colidiu contra ele e um baque seco ressoou no ambiente. Não esperei para ver o impacto. Minha única chance era fugir. Me ergui de um salto e corri para a porta sentindo o ar gélido contra minha pele suada. Cada batida do coração pulsava em meus ouvidos, abafando qualquer pensamento racional. O corredor escuro se estendia à minha frente como um túnel sem fim, as sombras ondulando à luz fraca de lâmpadas piscantes. Meu peito queimava com a respiração ofegante, mas eu não podia parar. Atrás de mim, gritos furiosos ecoavam, carregados de fúria e promessas de algo muito pior. Cada passo que eu dava me afastava do horror que deixei para trás. Mas também me lançava ainda mais fundo no desconhecido. Vi uma escada que levava ao porão. Sem pensar, desci correndo. O lugar era um labirinto de caixas velhas e restos de vítimas anteriores. Meu estômago revirou. No fundo do porão vi uma janela pequena, minha única saída. Forçando-me a ignorar o medo, corri até a janela e comecei a empurrá-la. Ouvi passos pesados descendo as escadas. Com um último esforço, quebrei o vidro e me arrastei para fora. O ar fresco da noite me envolveu, mas ainda não estava seguro. Corri sem olhar para trás, meu coração martelando no peito como se quisesse explodir. O som da serra urrava atrás de mim, o rugido ameaçador ecoando pelo corredor estreito, mas, a cada passo, ele parecia se tornar mais distante. Minhas pernas ardiam, os músculos protestando contra o esforço extremo. Mas eu sabia que não podia parar. Não agora. O chão irregular ameaçava me derrubar a qualquer instante, e o ar pesado impregnado de mofo queimava meus pulmões. Cada respiração era um choque de dor, mas eu seguia em frente, guiado pelo instinto primitivo de sobrevivência. Meus pés descalços resvalavam no piso frio, e o medo me impulsionava como um chicote invisível. De repente, o corredor se abriu para um espaço maior, e uma lufada de vento frio me atingiu o rosto. O cheiro de terra molhada e gasolina invadiu minhas narinas. A saída. Meus olhos se arregalaram ao vislumbrar o asfalto escuro à frente, a estrada cortando a escuridão como um rio sombrio. Foi então que vi. Faróis brilharam na noite, 2 pontos luminosos avançando velozmente em minha direção. Um caminhão. Meu peito se apertou com a realização. Talvez eu tivesse uma chance.
Com o último resquício de força que me restava, tropecei em direção à estrada, os joelhos quase cedendo sob mim. Levantei os braços, acenando desesperadamente. Minha respiração vinha em arfar descontrolado e minha visão tremia, turva pela exaustão e pelo terror. O rugido da serra já não era tão próximo, mas eu sabia que ele ainda estava lá. E se o caminhão não parasse a tempo? O caminhoneiro me pegou, me ajudou a entrar e acelerou. Você teve sorte, garoto, ele murmurou. Mas no fundo eu sabia. Sorte não era o que me trouxe até ali. Era puro instinto de sobrevivência. E um pensamento me assombrava. Ana ainda estava lá. Prometi a mim mesmo que voltaria por ela. Mas isso seria outra história.